Entrei naquela festa pronta para ser humilhada. Ao meu lado, o homem que também foi traído. Olhares se cruzaram, segredos começaram a cair. Aquela noite virou o jogo de todos. Se inscreva no canal e deixe seu like para acompanhar até o fim. O zunido constante dos aparelhos médicos era a única coisa que quebrava o silêncio pesado da unidade de terapia intensiva do Hospital São Lucas, em Porto Alegre. As luzes frias do corredor criavam sombras dançantes nas paredes brancas, enquanto o cheiro característico de desinfetante pairava no ar como um lembrete constante da fragilidade da vida. Era uma terça-feira de março, e a cidade ainda carregava os últimos suspiros do verão gaúcho, com suas tardes quentes que contrastavam com o ambiente gelado daquele andar hospitalar. Caetano Ávila abriu os olhos devagar, como se emergisse de um poço profundo e escuro. A visão estava embaçada, e uma dor surda pulsava em seu peito, ecoando o trauma que seu coração havia sofrido apenas 2 dias antes. Ele tentou se mover, mas os fios e tubos conectados ao seu corpo o mantinham praticamente imóvel. A sensação era de estar preso em um pesadelo do qual não conseguia despertar completamente. Aos 45 anos, Caetano sempre se orgulhou de sua resistência física. Construíra um império no ramo de logística, partindo praticamente do zero, trabalhando 16 horas por dia, enfrentando a concorrência feroz do mercado sul brasileiro com a determinação de quem nasceu para vencer. Sua empresa, Ávila Transportes, era hoje uma das maiores do Rio Grande do Sul, com uma frota de mais de 200 caminhões e contratos que se estendiam desde o porto de Rio Grande até as fronteiras com o Uruguai e a Argentina. Mas toda essa força, toda essa energia incansável havia desabado como um castelo de cartas durante uma reunião decisiva na segunda-feira anterior. Ele estava negociando um contrato milionário com uma empresa de agronegócios, discutindo rotas e prazos com a intensidade de sempre, quando sentiu uma pressão terrível no peito. Foi como se um punho gigante apertasse seu coração com força brutal. As palavras se perderam em sua garganta, o ar pareceu fugir de seus pulmões, e a última coisa que lembrava era de ouvir vozes distantes gritando por socorro. Agora, naquele leito hospitalar, Caetano tentava juntar os fragmentos daqueles últimos dias. A memória vinha aos pedaços, como flashes de uma câmera quebrada. Lembrava-se da sirene, da ambulância, das vozes urgentes dos paramédicos, do teto do hospital passando rapidamente sobre sua cabeça enquanto era levado para a cirurgia de emergência. O som de passos se aproximando fez com que ele virasse a cabeça lentamente para a porta. Uma figura se destacou na moldura e por um momento Caetano pensou que ainda estava sonhando. Não era possível. Não podia ser ela. Estela Vilar entrou no quarto com a postura rígida de uma profissional experiente, mas havia algo em seus movimentos que traía uma tensão interna. O jaleco branco contrastava com sua pele morena e os cabelos castanhos estavam presos em um coque rigoroso que deixava seu rosto completamente à mostra. Os olhos escuros, que um dia brilharam de paixão ao olhá-lo, agora carregavam uma frieza cirúrgica que o fez estremecer. Ela se aproximou da cama sem pressa, verificando os monitores com a precisão de quem dominava completamente sua área de atuação. Caetano a observava, ainda incapaz de acreditar no que via. 3 anos. 3 longos anos desde que a havia expulsado de sua vida da forma mais cruel possível, acusando-a de traição, humilhando-a diante de amigos e familiares, destruindo tudo o que haviam construído juntos. Estela. A voz saiu rouca, quase inaudível. Ela nem sequer levantou os olhos do prontuário que segurava. Senhor Ávila, é importante que o senhor permaneça calmo. Sua condição ainda é delicada. O tratamento formal foi como uma punhalada. Senhor Ávila, como se fossem completos estranhos. Como se nunca tivessem dividido sonhos, planos, noites inteiras, conversando sobre o futuro que planejavam construir juntos. Como você está aqui? Ele conseguiu perguntar, lutando contra a fraqueza que o dominava. Estela finalmente o encarou, e naquele olhar,
Caetano viu anos de mágoa condensados em alguns segundos. Sou a cardiologista responsável pelo seu caso. Quando soube que você havia chegado aqui, pensei em me afastar, mas a ética médica não me permite abandonar um paciente devido a questões pessoais. A explicação veio carregada de uma profissionalidade que era claramente uma armadura. Caetano conhecia Estela bem o suficiente para perceber que por trás daquela fachada havia um turbilhão de sentimentos que ela se esforçava para controlar. Estela, eu preciso conversar com você. Preciso explicar. Não há nada para explicar, Sr. Ávila. Ela interrompeu ajustando a dosagem de um dos medicamentos. O importante agora é sua recuperação. Você sofreu um infarto agudo do miocárdio. Conseguimos desobstruir a artéria a tempo, mas seu coração passou por um trauma significativo. Será necessário repouso absoluto, medicação rigorosa e, posteriormente, um longo período de reabilitação. Cada palavra era pronunciada com a distância clínica de quem estava determinada a não deixar o passado interferir no presente. Mas Caetano podia perceber o tremor quase imperceptível em suas mãos quando ela ajustava os equipamentos. Você se tornou médica, ele murmurou, mais para si mesmo do que para ela. Estela parou o que estava fazendo por um momento. Terminei a residência em cardiologia no ano passado. Trabalho aqui há 8 meses. Havia tanto que ele não sabia sobre a vida dela. Quando Estela saiu de sua vida, ela estava cursando medicina no 5º semestre. Era uma das melhores alunas de sua turma, brilhante e determinada. Caetano sempre soube que ela seria uma excelente médica, mas na época estava tão cego pela raiva e pela desconfiança que não conseguiu enxergar além das mentiras que lhe foram contadas. Estela, por favor, me dê uma chance de explicar o que aconteceu. Eu descobri a verdade sobre... A verdade? Ela se virou para ele com uma expressão que misturava incredulidade e amargura. A verdade é que você me acusou de traição na frente de todos os nossos amigos. A verdade é que você me expulsou de sua casa sem me dar sequer a chance de me defender. A verdade é que você acreditou em fofocas e decidiu destruir 3 anos de relacionamento em uma única noite. A voz dela subiu um pouco de tom e Estela imediatamente se recompôs, lembrando-se de onde estava. Ela olhou rapidamente para a porta, como se temesse que alguém tivesse ouvido. Caetano sentiu o peito apertar, mas dessa vez não era por causa da condição cardíaca. Era a dor da culpa que doía mais do que qualquer dor física. Estela, eu sei que fui injusto. Sei que cometi um erro terrível. Otávio me... Não quero ouvir isso. Ela levantou a mão, interrompendo-o novamente. Não agora, talvez nunca. Você fez sua escolha há 3 anos, Caetano. Viveu com as consequências. Eu também vivi com as minhas. Havia algo na última frase que despertou uma curiosidade dolorosa em Caetano. Que consequências? O que havia acontecido na vida de Estela depois que ela saiu da dele? Ele tentou perguntar, mas ela já estava se dirigindo para a porta. A enfermeira virá em 1 hora para verificar seus sinais. É importante que você descanse. Sua recuperação depende disso. Estela, espera. Mas ela já havia saído, deixando apenas o som de seus passos se afastando pelo corredor e o eco de todas as palavras não ditas que pairavam no ar entre eles. Caetano fechou os olhos, sentindo o peso dos anos perdidos. 3 anos. 3 anos nos quais havia tentado esquecer Estela, mergulhando no trabalho com uma obsessão que beirava a loucura. Havia expandido a empresa, fechado contratos milionários, viajado pelo país inteiro construindo novos negócios. Mas em nenhum momento, nem por um segundo, havia conseguido realmente tirá-la de seus pensamentos. Nos primeiros meses após a separação, ele se convenceu de que havia feito a coisa certa. As evidências que Otávio havia apresentado pareciam irrefutáveis. Fotos de Estela saindo de um motel com outro homem, mensagens de texto que sugeriam um relacionamento paralelo, testemunhas que confirmavam encontros secretos. Tudo parecia tão real, tão bem documentado, que Caetano não conseguiu enxergar além da superfície. Mas 6 meses depois,
Quando a raiva havia diminuído e a saudade começou a apertar, ele começou a questionar algumas coisas, pequenos detalhes que não faziam sentido. Por que Stella não havia se defendido com mais veemência? Por que ela havia aceito as acusações com uma expressão mais de incredulidade do que de culpa? Por que Otávio havia sido tão insistente em convencê-lo da traição? Foi só recentemente que ele havia descoberto a verdade completa. Otávio, seu primo e sócio, havia forjado tudo. As fotos eram montagens, as mensagens eram falsas e as testemunhas haviam sido subornadas. Tudo por inveja e ambição. Otávio sempre teve ciúmes do sucesso de Caetano, sempre se ressentiu de ser o sócio menor na empresa. E Stella representava uma felicidade que ele não suportava ver no primo. A descoberta havia sido acidental. Um antigo funcionário da empresa, que havia sido demitido por Otávio, procurou Caetano meses antes para contar a verdade, trazendo evidências de como tudo havia sido manipulado. No início, Caetano não quis acreditar. A ideia de que havia destruído o amor de sua vida baseado em mentiras era simplesmente insuportável. Mas as evidências eram incontestáveis. Otávio havia contratado um detetive particular não para investigar Stella, mas para criar evidências falsas contra ela. Havia falsificado mensagens de texto, manipulado fotos e até mesmo pagado pessoas para mentirem sobre encontros que nunca aconteceram. Quando Caetano finalmente confrontou o primo, Otávio nem mesmo tentou negar. Havia confessado tudo com um sorriso de desdém, dizendo que havia feito pelo bem da empresa, que Stella era uma distração que estava atrapalhando os negócios. A frieza com que admitiu ter destruído 2 vidas foi o que mais chocou Caetano. Naquele momento, naquele leito de hospital com a mulher que amava a poucos metros de distância, tratando-o com a frieza de uma estranha, Caetano se deu conta do tamanho da destruição que havia causado e do tamanho da tarefa que tinha pela frente se quisesse de alguma forma tentar consertar o que havia quebrado. O som da porta se abrindo novamente fez com que ele abrisse os olhos, esperançoso de ver Stella retornando. Mas era apenas uma enfermeira, uma mulher mais velha com um sorriso gentil que veio verificar seus sinais vitais. "Como está se sentindo, Sr. Ávila?" ela perguntou, ajustando o manguito do aparelho de pressão em seu braço. "Fisicamente ou emocionalmente?" ele respondeu com um humor amargo. A enfermeira riu baixinho. "Bom, fisicamente posso ajudar. Emocionalmente, só o tempo e a paciência podem curar certas feridas." "A doutora Vilar, ela é uma boa médica. A doutora Stella é uma das melhores cardiologistas que já vi, dedicada, competente, sempre preocupada com os pacientes. Mas..." Ela hesitou por um momento. "Ela carrega uma tristeza no olhar que nunca consegue esconder completamente. Seja lá o que aconteceu na vida dela, deixou marcas profundas." As palavras da enfermeira ecoaram na mente de Caetano, mesmo depois que ela saiu. Stella carregava tristeza no olhar, e ele sabia que era o responsável por essa tristeza. As horas seguintes passaram em um ritmo lento e tortuoso. Outros médicos vieram examiná-lo. Enfermeiras trouxeram medicamentos, mas Stella não voltou. Caetano sabia que ela estava evitando ficar sozinha com ele e não podia culpá-la por isso. Quando a noite caiu sobre Porto Alegre, trazendo com ela o murmúrio distante do trânsito da cidade, Caetano ainda estava acordado, perdido em memórias que agora pareciam pertencer a outra vida. Lembrava-se dos domingos preguiçosos que passavam juntos no apartamento de Stella, preparando o chimarrão e planejando o futuro. Ela falava sobre os pacientes que queria ajudar, sobre a especialização em cardiologia que pretendia fazer. Ele falava sobre expandir a empresa, sobre criar algo que fosse além do dinheiro, algo que realmente fizesse a diferença na vida das pessoas. Que ironia amarga que agora fosse ela quem estava cuidando de seu coração, tanto no sentido literal quanto no figurado. O som de passos no corredor fez com que ele virasse a cabeça para a porta novamente. Dessa vez, era Stella. Ela entrou silenciosamente, verificou os monitores, anotou algo no prontuário. Caetano a observava tentando gravar cada detalhe daquele momento na memória.
Como você está se sentindo? Ela perguntou, ainda sem olhá-lo diretamente. Fisicamente? Melhor. Emocionalmente? Destruído. Ela parou de escrever por um momento, mas não comentou. Stella, eu sei que você não quer conversar sobre o passado, mas preciso que você saiba que descobri a verdade sobre o que aconteceu. Sei que Otávio forjou tudo, sei que... Caetano, por favor. A voz dela saiu mais cansada do que irritada. Isso não importa mais. Como não importa? Claro que importa. Eu destruí nossa vida baseado em mentiras. Você foi acusada injustamente, humilhada, expulsa da... E mesmo sabendo disso, o que mudou? Ela finalmente o encarou, e nos olhos dela havia uma dor tão profunda que Caetano sentiu o coração apertar novamente. Você descobriu a verdade e, mesmo assim, passou 3 anos sem procurar por mim, sem tentar se desculpar, sem tentar consertar nada. A acusação era justa e doía, como um soco no estômago. Caetano havia descoberto a verdade há quase 1 ano, mas se sentira tão envergonhado, tão covarde diante da magnitude de seu erro, que havia adiado indefinidamente o momento de procurar Stella. Eu não sabia como... Ele começou, mas as palavras morreram em sua garganta. Exato. Você não sabia como. Porque é mais fácil viver com a versão dos fatos que nos convém do que enfrentar a verdade das nossas escolhas. Stella fechou o prontuário com um movimento brusco e se dirigiu novamente para a porta. Stella, me dê uma chance, uma única chance de tentar consertar isso. Ela parou, mas não se virou. Algumas coisas, Caetano, não podem ser consertadas. Algumas pontes, quando queimadas, não podem ser reconstruídas. Sua voz era um sussurro carregado de anos de dor. Você fez sua escolha há 3 anos. Agora vai ter que viver com as consequências, assim como eu vivi com as minhas. E dessa vez, ela realmente saiu, deixando Caetano sozinho, com o peso de suas próprias palavras ecoando no quarto vazio. Lá fora, a cidade de Porto Alegre continuava sua rotina noturna, indiferente ao drama que se desenrolava naquele leito de hospital, onde um homem descobria que o coração pode quebrar de formas muito mais dolorosas do que um simples infarto. As consequências das quais Stella falava permaneciam um mistério que atormentava Caetano. Que preço ela havia pagado por suas acusações injustas? Que cicatrizes ele havia deixado na vida dela? E mais importante, seria possível, de alguma forma, encontrar um caminho de volta para ela? Enquanto os monitores continuavam seu zunido constante e a noite se aprofundava, Caetano sabia que sua recuperação física seria a parte mais fácil do processo que o aguardava. Recuperar o coração de Stella seria uma batalha muito mais complexa, dolorosa e incerta. Mas talvez, apenas talvez, ainda houvesse uma pequena chance de redenção esperando por ele do outro lado dessa jornada. Os 3 dias seguintes se arrastaram como uma eternidade para Caetano. Stella mantinha suas visitas estritamente profissionais. Chegava pela manhã, verificava seus exames, ajustava medicações e saía sem dar margem para conversas pessoais. Era como se houvesse erguido uma barreira invisível, mas impenetrável entre eles. Caetano observava cada movimento dela com a atenção de quem tentava decifrar um enigma. Notava como suas mãos tremiam quase imperceptivelmente quando verificava sua pressão arterial, como ela evitava qualquer contato visual prolongado, como sua respiração se alterava sutilmente quando ele tentava puxar assunto. Por baixo daquela armadura profissional, ele conseguia perceber que Stella não estava tão indiferente quanto gostaria de parecer. Dr. Mendes disse que posso receber visitas hoje, comentou Caetano numa sexta-feira de manhã, quando ela entrou para sua verificação de rotina. Minha secretária quer vir, alguns sócios da empresa também. Desde que sejam visitas breves e que não o agitem, Stella respondeu, sem levantar os olhos do prontuário. Sua condição está estabilizada, mas ainda precisamos de cuidado. E você? Você poderia ficar um pouco mais hoje? Conversar comigo como pessoas normais? Ela pausou na escrita, e por um momento Caetano pensou que ela fosse ceder. Mas quando Stella levantou os olhos, a frieza estava lá novamente.
Senhor Ávila, sou sua médica. Nossa conversa deve se limitar aos assuntos relacionados ao seu tratamento. A insistência no tratamento formal era como uma punhalada a cada vez. Caetano suspirou, resignado. Pelo menos me conta como você conseguiu se especializar em cardiologia tão rápido. Quando você saiu, quando nós nos separamos, você ainda estava na graduação. Estela hesitou, e pela primeira vez, desde que se reencontraram, uma sombra de algo que não era puramente profissional atravessou seu rosto. Estudei muito. Fiz residência médica em São Paulo. Depois voltei para Porto Alegre para a especialização. São Paulo? Caetano franziu a testa. Por que São Paulo? Você sempre disse que queria estudar aqui mesmo, ficar perto da família. As circunstâncias mudaram, ela respondeu de forma evasiva. Precisei me mudar. Havia algo na forma como ela disse precisei que intrigou Caetano. Não foi quis ou decidi, foi precisei. Como se não tivesse tido escolha. Estela, o que... A conversa foi interrompida por uma batida suave na porta. Uma auxiliar de enfermagem espiou a cabeça para dentro do quarto. Doutora Estela, desculpe incomodar, tem uma criança aqui procurando pela senhora. Disse que é seu filho. O mundo parou. Caetano sentiu como se o ar tivesse sido sugado do quarto. Estela empalideceu visivelmente, e suas mãos agarraram o prontuário com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Meu filho, Caetano repetiu, a voz saindo como um sussurro incrédulo. Pode mandar ele esperar na sala dos médicos? Eu já vou. Estela disse para a auxiliar, tentando manter a composição, mas Caetano podia ver o pânico em seus olhos. Na verdade, doutora, ele já vem vindo para cá. Disse que queria ver onde a mãe trabalha. Como se as palavras tivessem poder de materialização, uma pequena figura apareceu na porta. Era um menino de cerca de 2 anos e meio, com cabelos castanhos desarrumados e olhos escuros que brilhavam de curiosidade. Ele usava uma camisetinha do Grêmio e tênis que pareciam ter visto muitas aventuras. Mamãe! O menino gritou alegremente, correndo para Estela com os braços abertos. Caetano sentiu o mundo girar ao seu redor. Não era possível. Não podia ser real. Mas quando olhou para o rosto da criança, para os traços que eram inegavelmente familiares, para o formato dos olhos, para o sorriso que era igual ao seu próprio sorriso de criança, a realidade o atingiu como um soco no estômago. Era seu filho. Não havia dúvida possível. Estela se abaixou rapidamente e pegou o menino no colo, tentando se posicionar entre ele e a cama de Caetano. Mas era tarde demais. O menino havia notado a presença do outro adulto no quarto e o observava com a curiosidade natural das crianças. Quem é esse senhor, mamãe? Perguntou o menino, apontando para Caetano com o dedo pequeno. Estela estava claramente desesperada, tentando encontrar palavras, uma explicação. Qualquer coisa que pudesse diminuir a magnitude daquele momento. Rael, querido, vamos embora. A mamãe precisa trabalhar. Rael. O nome ecoou na mente de Caetano como um eco distante. Seu filho se chamava Rael. Mas eu quero conhecer o senhor, Rael disse com a teimosia típica de uma criança de 2 anos. Oi, senhor, eu sou o Rael. A criança acenou para Caetano com um sorriso radiante. E naquele momento, Caetano sentiu como se seu coração fosse explodir dentro do peito. Não pelo problema cardíaco, mas pela emoção avassaladora de estar diante de seu próprio filho pela primeira vez. Rael. Vamos? Estela tentou novamente, mas sua voz estava trêmula. Oi, Rael. Caetano conseguiu dizer, lutando contra as lágrimas que ameaçavam jorrar. Eu sou o Caetano. Caetano? Rael repetiu o nome com a pronúncia atrapalhada de criança. Que nome esquisito! Apesar de toda a tensão do momento, Caetano não conseguiu evitar um sorriso. É um nome diferente mesmo. Estela, eu preciso falar com você, Caetano disse, sua voz carregada de uma urgência que não conseguia disfarçar. Não aqui, não agora, ela respondeu claramente desesperada para sair daquele quarto. Mamãe, por que você está tremendo? Rael perguntou, notando a agitação da mãe. Estela se recompôs o suficiente para forçar um sorriso para o filho.
A mamãe está só um pouquinho cansada, meu amor. Vamos dar uma volta no hospital? Quer conhecer os outros médicos? Quero. Rael bateu palminhas, mas antes de sair, se virou novamente para Caetano. Tchau, senhor Caetano, você está doente? A pergunta inocente da criança foi como uma flecha direto no coração de Caetano. Estou melhorando, Rael. Obrigado por perguntar. Espero que você fique bom, Rael disse com a sinceridade pura das crianças. A mamãe é a melhor médica do mundo, ela vai te curar. E então, Stella saiu apressadamente com Rael no colo, deixando Caetano sozinho com uma revelação que mudava tudo. Ele tinha um filho lindo, esperto, carinhoso, que não fazia a menor ideia de quem ele realmente era. As horas seguintes foram as mais longas da vida de Caetano. Ele tentou processar o que havia descoberto, mas sua mente parecia incapaz de organizar os pensamentos. Quanto tempo Stella havia tentado contar a ele sobre a gravidez? Ela havia tentado entrar em contato depois que ele a expulsou de sua vida? Como ela havia conseguido criar um filho sozinha enquanto estudava medicina? Otávio. Seu primo havia sabido sobre a criança, havia escondido isso também, junto com todas as outras mentiras. Quando Stella finalmente retornou ao quarto, já era final da tarde. Ela entrou com a postura rígida de sempre, mas Caetano podia ver que havia estado chorando. Seus olhos estavam vermelhos e inchados, apesar da maquiagem que havia aplicado para tentar disfarçar. Onde está ele? Foi a primeira coisa que Caetano perguntou. Com uma colega na creche do hospital. Stella respondeu secamente. Ele não deveria ter vindo aqui, foi um erro. Um erro? Caetano se sentou na cama com dificuldade, ignorando a dor. Descobrir que tenho um filho é um erro? Você não tem um filho, Stella retrucou, e havia uma ferocidade em sua voz que ele nunca havia ouvido antes. Você tem um DNA em comum com uma criança que não conhece, que nunca conheceu e que não vai conhecer. Como pode dizer isso? Ele é meu filho, Stella. Meu sangue, Seu sangue, ela interrompeu, rindo de forma amarga. Onde estava seu sangue quando eu descobri que estava grávida? E tentei te contar. Onde estava quando eu precisei enfrentar a gravidez sozinha? Onde estava quando eu passei mal durante a gestação e não tinha ninguém para me levar ao hospital? Onde estava quando eu dei à luz e segurei nosso filho nos braços pela primeira vez, desejando desesperadamente que você estivesse lá? Cada palavra era uma punhalada, cada pergunta uma acusação que Caetano sabia que merecia. Stella, eu não sabia. Não sabia porque não quis saber, porque me bloqueou, me humilhou e depois decidiu que eu não existia mais. As lágrimas que ela havia segurado por tanto tempo finalmente começaram a cair. Eu tentei te contar, Caetano. Tentei de todas as formas possíveis. Como? Quando? 2 semanas depois que você me expulsou da sua casa. Liguei, mandei mensagens, fui até a sua empresa. Você disse para os seguranças me impedirem de entrar. Disse que se eu tentasse te chantagear com mentiras, você ia tomar providências legais. Caetano se lembrou vagamente do episódio. Na época, estava tão consumido pela raiva e pela sensação de traição que interpretou as tentativas de contato de Stella como desespero para reconquistá-lo. Otávio havia reforçado essa interpretação, dizendo que ela provavelmente iria inventar uma gravidez para tentar salvaguardar o relacionamento. Eu pensei que você estava tentando me manipular, ele admitiu com vergonha. E mesmo assim, eu tentei mais uma vez. Mandei uma carta registrada explicando tudo. Você devolveu sem abrir. Caetano se lembrava da carta. Otávio havia insistido que ele não deveria ler, que era melhor cortar todos os laços de uma vez. E ele havia seguido o conselho do primo, confiando nele completamente. Depois disso, desisti. Stella continuou, limpando as lágrimas com as costas da mão. Entendi que você havia feito sua escolha, que preferia acreditar em mentiras a me dar o benefício da dúvida. Então fiz a minha escolha também, criar meu filho longe de você. Por isso você foi para São Paulo? Fui para São Paulo porque não conseguia mais viver em Porto Alegre. Tudo aqui me lembrava de você, de nós, do que poderia ter sido. E estava grávida, passando mal, tentando concluir a graduação.
Minha tia tinha uma casa em São Paulo, me deixou ficar lá. Consegui terminar a faculdade e fiz residência em um hospital público. Foram os 3 anos mais difíceis da minha vida. Caetano tentou imaginar Estela grávida, sozinha em uma cidade grande, lutando para sobreviver e estudar ao mesmo tempo. A imagem o atormentava. Como você conseguiu? Grávida, estudando, sem ajuda? Trabalhei em plantões noturnos quando conseguia. Estudava enquanto Rael dormia. Minha tia ajudava a cuidar dele quando eu tinha aulas ou plantões. Não foi fácil, mas nós conseguimos. Havia um orgulho ferido em sua voz, a satisfação de quem havia superado obstáculos que pareciam intransponíveis. E o parto? Você estava sozinha? Estela hesitou antes de responder, e Caetano viu uma nova camada de dor se revelar em seus olhos. Minha tia estava comigo. Mas quando Rael nasceu, quando o médico colocou ele nos meus braços pela primeira vez, eu desejei tanto que você estivesse lá. Mesmo depois de tudo, mesmo sabendo que você me havia abandonado, eu ainda desejei que você estivesse lá para conhecer seu filho. A confissão quebrou o que restava de autocontrole de Caetano. Ele começou a chorar, soluços profundos que vinham de algum lugar muito fundo dentro dele. Estela, me perdoa. Por favor, me perdoa. Eu estraguei tudo. Destruí a nossa família antes mesmo que ela começasse. Não chore, Caetano, ela disse, mas sua voz havia perdido a dureza. As lágrimas não vão mudar o que aconteceu. Me deixa conhecê-lo. Por favor. Eu sei que não mereço, sei que perdi o direito, mas ele é meu filho também. Ele não é seu filho. Estela explodia novamente. Filho é quem cria, quem cuida, quem está presente nas madrugadas de febre, quem ensina a andar, a falar, a comer sozinho. Você não fez nada disso, você é apenas o doador de metade do DNA dele. As palavras eram duras, mas Caetano sabia que eram justas. Ele realmente não havia feito nada para merecer o título de pai. Mas a ideia de continuar longe da criança, agora que sabia de sua existência, era insuportável. Me dê uma chance, Estela. Uma única chance de tentar ser o pai que ele merece. E se eu disser não? Se eu decidir que é melhor para Rael crescer longe de você, você vai aceitar? A pergunta era um teste, e Caetano sabia disso. Ela queria saber se ele respeitaria os desejos dela em relação ao filho que ela havia criado sozinha, ou se tentaria usar seu poder e dinheiro para forçar uma situação. Se você realmente acreditar que é melhor para ele ficar longe de mim, eu vou respeitar. Ele respondeu depois de um longo momento. Eu não tenho o direito de destruir a vida de vocês de novo, mas preciso que você saiba que descobrir a existência dele mudou tudo para mim. Mudou quem eu sou, mudou o que eu quero da vida. Estela o observou por um longo tempo, como se tentasse ler a sinceridade em suas palavras. Você diz isso agora, Caetano. Mas e quando a novidade passar? E quando você se lembrar de que crianças dão trabalho, que elas precisam de atenção constante, que elas limitam sua liberdade? Isso não vai acontecer. Como você pode ter certeza? Porque eu passei 3 anos tentando esquecer você e nunca consegui. Porque eu construí um império, viajei pelo mundo, fiz tudo o que pensei que me faria feliz e nunca consegui preencher o vazio que você deixou na minha vida. E agora descobrir que existe um pedacinho de nós dois no mundo? Como você espera que eu simplesmente ignore isso? Estela se sentou na cadeira ao lado da cama, subitamente parecendo muito cansada. Ele pergunta sobre o pai às vezes, sabe? As outras crianças da creche têm pais, e ele percebe que ele é diferente. Eu sempre digo que o papai dele mora muito longe, que não pode vir visitá-lo. E o que você sente quando ele pergunta? Raiva, tristeza, culpa. Ela suspirou profundamente. Raiva de você por me ter posto nessa situação. Tristeza por ele, porque toda criança merece ter os 2 pais presentes. E culpa, porque às vezes me pergunto se eu deveria ter insistido mais, ter tentado de outras formas te contar sobre a gravidez. Você fez tudo certo, Estela. Eu é que fui um idiota completo. Ser idiota é uma coisa, Caetano. Destruir uma família é outra completamente diferente. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos.
cada um perdido em seus próprios pensamentos. Lá fora, o sol estava se pondo sobre Porto Alegre, pintando o céu de tons alaranjados que entravam pela janela do hospital. Se eu concordar em deixar você conhecê-lo, Stella disse finalmente, teria que ser do meu jeito, com as minhas regras, no meu tempo. O coração de Caetano disparou. Era uma abertura pequena, mas era uma abertura. Qualquer coisa que você decidir, estou disposto a aceitar qualquer condição. Primeiro, ele não pode saber quem você é, pelo menos não ainda. Para ele, você seria apenas um amigo da mamãe. Concordo. Segundo, qualquer encontro seria supervisionado por mim. Você não fica sozinho com ele até eu ter certeza de que pode confiar em você. Faz sentido. Terceiro, se em qualquer momento eu sentir que isso está sendo prejudicial para Rael, eu corto o contato imediatamente. E você não questiona, não luta contra, não tenta me convencer do contrário. Caetano engoliu em seco. Era uma condição difícil, mas compreensível. Concordo. E quarto, a voz de Stella se tornou mais firme, mais dura. Isso não significa que nós vamos voltar a ser alguma coisa, Caetano. Não significa que eu perdoei você, ou que estou disposta a esquecer o que aconteceu entre nós. Isso é apenas sobre Rael. Apenas sobre dar a ele a chance de conhecer o pai biológico. A última condição doeu, mais do que Caetano estava preparado para admitir. Ele havia alimentado uma pequena esperança de que talvez conhecer o filho pudesse ser um caminho de volta para Stella também, mas ela estava deixando claro que essas eram coisas completamente separadas. Eu entendo, ele disse, tentando esconder a decepção na voz. Tem certeza? Porque se você está pensando que isso é uma forma de me reconquistar... Não é sobre isso, ele mentiu, porque claro que era sobre isso também, mas ele não poderia admitir. É sobre ele, é sobre ser o pai que eu deveria ter sido desde o início. Stella o estudou por mais um momento, então se levantou da cadeira. Vou pensar. Quando você tiver alta do hospital, vou pensar se realmente é uma boa ideia. Quando vou ter alta? Se tudo continuar bem, talvez no início da próxima semana. Ela se dirigiu para a porta, mas antes de sair, se virou mais uma vez. Caetano, uma coisa. Se você fizer mal para ele, se você o decepcionar, se você prometer coisas que não pode cumprir, eu juro que você não vai ter uma segunda chance. Eu protegi meu filho até agora e vou continuar protegendo. Eu não vou decepcioná-lo, Caetano prometeu. Espero que não, por ele. E então ela saiu, deixando Caetano sozinho com a magnitude do que havia descoberto. Ele tinha um filho, um menino lindo, inteligente, que carregava seus traços e seu DNA, mas que havia sido criado por uma mãe corajosa, que havia enfrentado sozinha todos os desafios que ele deveria ter enfrentado ao lado dela. Agora, ele tinha uma chance de conhecer Rael, de talvez se tornar parte da vida dele. Era uma chance que ele não merecia, que sabia que não merecia, mas que estava determinado a não desperdiçar. Do lado de fora, da janela, Porto Alegre se preparava para mais uma noite, e Caetano se preparava para a mudança mais profunda e importante de sua vida. Ser pai. Ser o homem que seu filho merecia ter, ao lado da mãe extraordinária que havia criado ele sozinha. A jornada seria longa, difícil e cheia de obstáculos, mas pela primeira vez em 3 anos, Caetano tinha algo pelo qual valia a pena lutar. A alta hospitalar de Caetano chegou numa terça-feira chuvosa de abril. Porto Alegre estava mergulhada naquele cinza típico do outono gaúcho, com gotas persistentes que tamboritavam nas janelas e transformavam as ruas em espelhos refletindo as luzes dos carros. Ele havia passado 10 dias no hospital, tempo suficiente para que sua condição física se estabilizasse, mas insuficiente para processar completamente a reviravolta que sua vida havia tomado. Stella não apareceu na manhã de sua saída. Foi o Dr. Mendes, um cardiologista experiente de cabelos grisalhos, quem fez as recomendações finais e assinou os papéis da alta. Caetano não mencionou a ausência dela, mas a sentiu como uma punhalada silenciosa. Lembre-se, Sr. Ávila, o Dr. Mendes dizia enquanto assinava o último documento, nada de estresse excessivo nas primeiras semanas.
exercícios leves, dieta balanceada e, principalmente, evite situações que possam elevar muito sua pressão arterial. Se ele soubesse, pensou Caetano ironicamente, que a maior fonte de estresse em sua vida naquele momento era justamente a médica responsável por seu tratamento e o filho de 2 anos que ele acabara de descobrir que tinha. Marcos, seu motorista e homem de confiança há mais de 15 anos, estava esperando na entrada do hospital com o carro. Era um homem de meia idade, discreto e leal, que havia acompanhado Caetano desde os primeiros anos da empresa. "Patrão, que bom vê-lo de pé", disse Marcos com um sorriso genuíno enquanto ajudava Caetano a entrar no carro. A empresa toda estava preocupada. "Como o senhor está se sentindo?" "Fisicamente, bem melhor. Emocionalmente..." Caetano fez uma pausa, olhando pela janela as pessoas correndo da chuva. "É complicado, Marcos. Problemas na empresa? O senhor Otávio disse que estava cuidando de tudo." "Não é a empresa." Caetano cortou o assunto. A última coisa que queria era discutir Otávio naquele momento. Seu primo havia ligado algumas vezes durante a internação, mas Caetano não havia atendido. Não estava pronto para confrontá-lo sobre as mentiras, não ainda. O apartamento de Caetano ficava na Moinhos de Vento, um dos bairros mais nobres de Porto Alegre. Era um lugar moderno, com vista para o Guaíba, decorado com móveis caros e obras de arte que ele havia colecionado ao longo dos anos. Mas naquele dia, ao entrar em casa, tudo parecia vazio e sem significado. Andou pelos cômodos como um estranho em sua própria casa. A sala de estar com os sofás de couro italiano, o escritório com a mesa de mogno onde fechava negócios milionários, o quarto principal com a cama king size onde dormia sozinho todas as noites. Tudo era perfeito, caro, impecável e completamente sem vida. Foi então que percebeu. Em todos aqueles anos construindo seu império, ele havia se esquecido de construir um lar. O telefone tocou no final da tarde. Caetano atendeu esperando que fosse alguém da empresa, mas a voz do outro lado da linha fez seu coração disparar. "Caetano, sou eu, Estela." "Oi", ele respondeu tentando manter a voz calma. "Achei que você não ia ligar." Eu pensei muito sobre nossa conversa, sobre deixar você conhecer Rael." Ela fez uma pausa e Caetano podia ouvir vozes de crianças ao fundo. "Decidir deixar você vê-lo, mas com as condições que conversamos." O coração de Caetano saltou de alívio e nervosismo ao mesmo tempo. "Quando?" "Sábado de manhã, no Parque Redenção. É um lugar público, tem outras crianças. Ele se sente confortável lá." "Que horas?" 10 da manhã. Perto do parquinho, você sabe onde é?" "Sei, sim." Caetano conhecia bem o parque. Já havia corrido ali muitas vezes antes do infarto. "Estela, eu..." "Caetano", ela o interrompeu. "Lembra do que conversamos. Você é apenas um amigo da mamãe. Nada mais. E se eu sentir que está sendo prejudicial para ele, você corta o contato, eu sei. Pode confiar em mim." "Espero." "Quer sim. Até sábado." E ela desligou, deixando Caetano com uma mistura de euforia e terror. Em 3 dias, ele veria seu filho novamente, não como um paciente surpreso em um quarto de hospital, mas como um pai, mesmo que disfarçado de amigo da mamãe. Os 3 dias que se seguiram foram os mais longos da vida de Caetano. Ele tentou trabalhar, revisar alguns contratos que haviam se acumulado durante sua internação, mas não conseguia se concentrar. Sua mente estava constantemente voltada para o encontro de sábado. O que ele diria para Rael? Como deveria agir? Como seria estar na presença do próprio filho e não poder revelar quem realmente era? Na sexta-feira à noite, ele ligou para sua irmã Carolina, que morava em São Paulo. Carol era 2 anos mais nova que ele, tinha 3 filhos e sempre havia sido sua confidente nos momentos mais difíceis. "Kai, que alegria ouvir sua voz." Carol atendeu no primeiro toque. "Como você está? Fiquei preocupada quando soube do infarto. Por que você não me contou antes?" "Estou bem, Carol. Fisicamente, pelo menos." Ele respirou fundo. "Preciso te contar uma coisa, algo que vai te chocar." "Nossa, você está me assustando." "O que foi?" "Eu descobri que sou pai." O silêncio do outro lado da linha durou tanto tempo
que Caetano chegou a pensar que a ligação havia caído. Carol, você está aí? Estou tentando processar o que você acabou de dizer. Como assim você descobriu que é pai? A criança nasceu agora? Tem alguma namorada que eu não conheço? É mais complicado que isso. E então Caetano contou tudo. A separação de Estela, as mentiras de Otávio, o reencontro no hospital, a descoberta sobre Rael. Carol ouviu em silêncio, fazendo apenas pequenos sons de surpresa e indignação. Meu Deus, Caetano, ela disse, quando ele terminou. Eu sempre soube que o Otávio era invejoso, mas isso é monstruoso. E agora eu vou conhecer meu filho amanhã, pela primeira vez como pai, e estou aterrorizado. Por que aterrorizado? E se eu não souber como agir? E se ele não gostar de mim? E se eu falar alguma coisa errada e Estela decidir não me deixar vê-lo mais? Carol riu suavemente. Kai, você está pensando demais. Crianças de 2 anos são simples. Elas gostam de atenção, de brincar, de se sentir importantes. Seja você mesmo mais a versão de você que brinca, que tem paciência, que escuta. E principalmente deixe ele liderar. As crianças sabem o que querem. Como assim deixe ele liderar? Se ele quiser brincar no escorregador, brinquem no escorregador. Se ele quiser mostrar algo para você, demonstre interesse genuíno. Se ele quiser conversar, escute de verdade. As crianças sabem quando os adultos estão fingindo atenção. E se ele perguntar quem eu sou? Você é o amigo da mamãe, como combinado com a Estela. Mas pode ser um amigo legal, divertido. Só não prometa coisas que não pode cumprir. Depois que desligou, Caetano se sentiu um pouco mais calmo. Carol sempre tinha esse efeito nele, conseguia simplificar situações que pareciam impossíveis. O sábado amanheceu claro e ensolarado, um daqueles dias perfeitos de outono em Porto Alegre, em que o ar estava fresco, mas o sol aquecia a pele. Caetano chegou ao parque às 9h45, 15 minutos antes do combinado. Estava nervoso como nunca havia estado em sua vida, nem mesmo nas negociações mais importantes de sua carreira. Ele escolheu um banco próximo ao parquinho, onde podia observar sem ser muito óbvio. O parque estava movimentado para um sábado de manhã. Famílias inteiras aproveitavam o clima bom, crianças corriam. Entre as árvores, casais caminhavam de mãos dadas pelos trilhas. E então ele os viu. Estela estava vindo pela trilha principal, e ao seu lado, correndo alguns metros à frente e voltando, estava Rael. A criança usava uma camiseta amarela e uma bermuda jeans, e carregava uma bola pequena de futebol embaixo do braço. Caetano sentiu o coração acelerar, mas dessa vez não foi por problemas cardíacos. Era pura emoção. Estela o localizou e acenou discretamente. Ela estava diferente daquele dia. Mais relaxada, usando uma blusa azul clara e jeans, os cabelos soltos nos ombros. Estava linda, e por um momento, Caetano se esqueceu de respirar. Rael, lembra do senhor Caetano, do hospital? Estela disse quando se aproximaram. Rael parou de correr e olhou para Caetano com curiosidade. O senhor que estava na cama? Isso mesmo, Caetano sorriu, se abaixando para ficar na altura da criança. Agora eu estou bem melhor. A sua mamãe me curou. Ela é muito boa curando pessoas, Rael disse com orgulho. Ela curou meu joelho quando eu caí da bicicleta. Quer ver? E sem esperar resposta, Rael levantou a bermuda para mostrar uma pequena cicatriz no joelho. Caetano examinou com a seriedade de quem estava analisando um documento importante. Uau, que cicatriz legal! Você foi muito corajoso. Eu chorei só um pouquinho, Rael admitiu, mas agora não dói mais. Isso é o que importa. Você trouxe uma bola? Trouxe. Você sabe jogar bola? Caetano olhou rapidamente para Estela, que fez um gesto quase imperceptível de aprovação. Sei um pouco. Você pode me ensinar? Os olhos de Rael se iluminaram. Posso? Vem, vamos ali na grama. E assim, Caetano se viu correndo atrás de uma bola pequena, em uma área gramada do parque, enquanto uma criança de 2 anos gritava instruções entusiasmadas. Não, tio Caetano. Assim? Não, tem que chutar com o pé, não com a mão. Tio Caetano.
A criança havia inventado um título para ele, e de alguma forma aquilo aqueceu o coração de Caetano mais do que qualquer contrato milionário que já havia assinado. Estela observava tudo de um banco próximo, e Caetano podia sentir seu olhar atento, analítico. Ela estava claramente avaliando cada movimento dele, cada reação, cada palavra. Depois de uns 20 minutos correndo atrás da bola, Rael anunciou que estava com sede. Caetano sugeriu comprarem um suco na lanchonete do parque, e para sua surpresa, Rael pegou na sua mão, naturalmente para caminharem juntos. A sensação da mãozinha pequena na sua foi avassaladora. Caetano teve que lutar contra as lágrimas que ameaçavam jorrar. Na lanchonete, Rael pediu um suco de laranja e um brigadeiro. "Mamãe, posso?" ele perguntou olhando para Estela. "Pode, meu amor. Mas só um brigadeiro, está bem?" "Está bem?" Rael se virou para Caetano. "Tio Caetano, você quer um brigadeiro também? É muito gostoso." "Claro. Vamos dividir um?" "Melhor 2, um para cada." Rael declarou com a lógica irrefutável de uma criança. Enquanto comiam os doces, Rael tagarelava sobre tudo, sobre os amigos da creche, sobre um gatinho que havia visto na rua, sobre um desenho que havia assistido na televisão. Caetano escutava cada palavra como se fossem segredos do universo sendo revelados. "Tio Caetano, você tem filhos?" Rael perguntou de repente. A pergunta pegou Caetano despreparado. Ele olhou para Estela, que também parecia tensa. "Não, Rael, eu não tenho filhos." "Por que não? Como explicar para uma criança de 2 anos os complexos caminhos da vida adulta?" "Ainda não encontrei a família certa para ter filhos. A mamãe disse que meu papai mora muito longe. Você conhece ele?" Caetano sentiu como se houvesse engolido um punhado de vidro moído. "Não, eu não conheço seu papai." "Ele deve ser muito legal, né? Porque a mamãe é muito legal, então o papai também deve ser." "Com certeza, ele deve ser muito legal." Caetano conseguiu responder. "Quando ele vier me visitar, você pode conhecer ele. Aí vocês podem ser amigos." Estela interveio suavemente. "Rael, que tal voltarmos para o parquinho? Não está na hora de brincar no escorregador?" "Eba, tio Caetano, vem brincar no escorregador comigo." O resto da manhã passou em uma brincadeira atrás da outra. Rael mostrou a Caetano como descer do escorregador do jeito certo, como balançar bem alto no balanço e como escalar a estrutura de ferro como um macaco. Caetano se divertiu mais naquelas 2 horas do que havia se divertido em anos. Rael era uma criança esperta, engraçada, carinhosa. Tinha a curiosidade natural de uma criança de 2 anos, mas também uma maturidade que às vezes surpreendia. Em determinado momento, quando estavam brincando de esconde-esconde atrás das árvores, Rael se aproximou de Caetano e sussurrou como se fosse um grande segredo. "Tio Caetano, você gosta da minha mamãe?" A pergunta inocente fez o coração de Caetano pular. "Por que você pergunta isso?" "Porque você fica olhando para ela e fica com cara de feliz." Caetano olhou em direção a Estela, que estava sentada no banco observando-os, e realmente se deu conta de que havia sido pego no flagra várias vezes, admirando-a. "Sua mamãe é uma pessoa muito especial", ele disse para Rael. "Ela é a melhor mamãe do mundo", Rael afirmou com convicção total. "Ela faz panqueca no domingo, conta histórias antes de dormir. E quando eu tenho pesadelo, ela deixa eu dormir na cama dela." "Que mamãe sortuda você tem." "E que menino sortudo ela tem", Caetano pensou, mas não disse. Quando o relógio marcou 12:00, Estela se aproximou. "Rael, meu amor, está na hora de irmos para casa. Você vai almoçar na casa da vovó, lembra?" "Já?" Rael fez cara de desapontado. "Mas eu quero brincar mais com o tio Caetano." "Outra hora a gente brinca mais", Caetano prometeu, olhando para Estela para ver se ela aprovava a promessa. "Promete?" Rael estendeu o dedinho mindinho. "Prometo." Caetano enganchou seu dedinho no da criança, selando o acordo da forma mais séria possível. "Tio Caetano, você pode vir na minha casa algum dia? A mamãe pode fazer panqueca para você também." Caetano olhou para Estela, que corou levemente. "Isso depende da mamãe, Rael." "Mamãe, pode?" Rael se virou para Estela com os olhos brilhantes de expectativa. "A gente conversa sobre isso, meu amor.
Estela respondeu diplomaticamente. Na despedida, Rael deu um abraço em Caetano que durou bem mais tempo do que o esperado. Obrigado por brincar comigo, tio Caetano. Você é muito divertido. Obrigado a você por me ensinar a jogar bola direito, Caetano respondeu, ajoelhado para ficar na altura da criança. Depois que Rael saiu correndo em direção ao carro de Estela, ela se aproximou de Caetano. Como foi para você? Ela perguntou. Foi... Caetano procurou as palavras certas. Foi a melhor manhã que eu tive em anos. Ele é incrível, Estela. Você fez um trabalho maravilhoso criando ele. Obrigada. Ela hesitou um momento. Você se saiu bem hoje. Ele gostou de você. E você? Como foi para você me ver brincando com ele? Estela olhou em direção ao carro, onde Rael estava acenando pela janela. Confuso, doloroso, mas também necessário, talvez. Posso vê-lo de novo? Sim, mas vamos devagar. Próximo sábado, mesmo horário. Estaria aqui mesmo se você não quisesse, Caetano admitiu. Um esboço de sorriso passou pelo rosto de Estela. Eu sei. Depois que eles partiram, Caetano ficou parado no parque por mais 1 hora, revivendo cada momento daquela manhã. A risada de Rael, o jeito como ele explicava as brincadeiras com seriedade de professor, a confiança com que havia pegado na mão dele. Nos sábados seguintes, os encontros no parque se tornaram rotina. A cada semana, Rael ficava mais à vontade com Caetano, mais carinhoso, mais aberto, e Caetano descobria a cada encontro uma nova faceta da paternidade que nunca havia imaginado. Rael tinha a mania de fazer perguntas inesperadas. Tio Caetano, por que o céu é azul? Por que os cachorros não sabem falar? Por que as pessoas ficam tristes? E Caetano se via tentando dar respostas simples para questões complexas, aprendendo a ver o mundo através dos olhos de uma criança. Estela também estava mudando. A cada semana, ela parecia um pouco menos tensa, um pouco mais relaxada na presença de Caetano. Às vezes, até sorria quando Rael fazia alguma travessura ou dizia algo engraçado. Foi no quarto sábado que tudo mudou. Estavam brincando de pique-pega quando começou a garoa. Não era uma chuva forte, apenas aquelas gotinhas irritantes que tornam impossível ficar ao ar livre. Que pena, Estela disse olhando para o céu. Vamos ter que ir embora mais cedo hoje. Não, Rael protestou. Eu não quero ir embora. Quero brincar mais. Foi então que Caetano teve uma ideia que mudaria tudo. Estela, se você quiser, vocês poderiam ir no meu apartamento. Está aqui perto, tem vista para o rio e Rael poderia continuar brincando lá dentro. Estela hesitou. Ir para o apartamento de Caetano seria cruzar uma linha que ela havia sido cuidadosa para não cruzar. Por favor, mamãe, Rael implorou. Eu quero ver a casa do tio Caetano. E assim, 15 minutos depois, os 3 estavam no elevador subindo para o apartamento de Caetano, enquanto Rael tagarelava ansioso sobre conhecer a casa nova. Quando entraram, Rael ficou impressionado com o tamanho e com a vista. Uau! Dá para ver o rio. E que apartamento grande! Mas enquanto Rael explorava o lugar com a curiosidade natural das crianças, Caetano observava Estela. Ela caminhava pelos cômodos com uma expressão que ele não conseguia decifrar. Nostalgia? Tristeza? Raiva? Foi quando chegaram na sala de estar que Estela parou abruptamente. Na estante, em uma posição de destaque, estava uma foto deles dois de alguns anos atrás. Era de uma viagem que haviam feito para Gramado. E na foto, eles estavam sorrindo, abraçados, claramente felizes e apaixonados. Você ainda tem essa foto, ela disse, mais constatação do que pergunta. Tenho todas as nossas fotos, Caetano admitiu. Não consegui me desfazer delas. Tio Caetano, quem é essa moça na foto com você? Rael havia notado a foto também. Caetano e Estela se entreolharam, e por um momento houve algo ali que não era apenas hostilidade ou mágoa. Era reconhecimento, memória compartilhada, a lembrança do que um dia havia sido real entre eles. É uma amiga antiga do tio Caetano, Estela, respondeu suavemente. Ela é bonita, Rael declarou com a honestidade das crianças. Parece com você, mamãe.
E foi então que aconteceu a pergunta que mudaria tudo. Tio Caetano, Rael disse, olhando alternadamente para a foto e para Estela. Você pode dormir na nossa casa hoje, porque está chovendo, e mamãe sempre diz que quando está chovendo é melhor ficar em casa quentinho. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Estela estava visivelmente chocada com a sugestão, e Caetano não sabia o que dizer. Rael, o tio Caetano tem a casa dele própria, Estela tentou explicar. Mas seria mais divertido se ele dormisse lá em casa. Ele poderia tomar café da manhã com a gente e assistir desenho comigo. A ideia era claramente impensável para Estela, mas Rael havia plantado uma semente. Pela primeira vez, ele estava expressando o desejo de ter Caetano mais presente em sua rotina. Que tal uma coisa? Caetano sugeriu cuidadosamente. Que tal vocês ficarem aqui para o almoço? Posso pedir uma pizza e depois, quando a chuva passar, vocês vão para casa. Estela ia protestar, mas Rael bateu palmas entusiasmado. Eba, pizza! Mamãe, pode, por favor? E assim, pela primeira vez desde que se reencontraram, os três almoçaram juntos. Rael conversava animadamente sobre tudo e sobre nada, enquanto Caetano e Estela se revezavam entre responder às perguntas da criança e trocar olhares carregados de história. Durante o almoço, Rael anunciou casualmente: Sabe, tio Caetano, eu acho que você devia ser meu pai. Estela engasgou com a pizza e Caetano sentiu o mundo parar ao redor. Por que você acha isso, meu amor? Estela conseguiu perguntar depois de beber um pouco de água. Porque você fica feliz quando está com ele. E ele fica feliz quando está comigo. E papais fazem as pessoas ficarem felizes, né? A lógica simples e direta da criança era devastadora. Caetano olhou para Estela e viu que ela estava lutando contra lágrimas. Meu amor, ela disse suavemente, as coisas não são tão simples assim. Por que não? Rael perguntou com a persistência típica da idade. Por quê? Porque às vezes os adultos complicam as coisas, Caetano respondeu, salvando Estela de ter que explicar o inexplicável. Depois do almoço, quando a chuva havia parado e eles estavam se preparando para sair, Rael fez uma última pergunta que ficaria ecoando na mente de Caetano por dias. Tio Caetano, você quer ser da nossa família? A pergunta era tão inocente, tão direta, tão carregada de esperança, que Caetano sentiu como se houvesse levado um soco no estômago. Eu adoraria fazer parte da sua família, Rael, ele respondeu honestamente. Então pronto, agora você é da nossa família. E com a simplicidade que só as crianças possuem, Rael havia decidido que Caetano agora era parte de suas vidas. Não importava o que os adultos pensavam ou sentiam. Para ele, a questão estava resolvida. Quando estavam indo embora, Rael se virou para Caetano mais uma vez. Tio Caetano, no próximo sábado eu posso dormir na sua casa? Assim a gente pode assistir filme e comer pipoca até tarde. A pergunta deixou tanto Caetano quanto Estela sem palavras. Era uma sugestão que nenhum dos dois havia considerado, mas que Rael havia feito com a naturalidade de quem pede para brincar no parque. Rael, isso é algo que eu e sua mãe precisamos conversar primeiro, Caetano disse cuidadosamente. Mas vocês vão deixar, né? Por favor. E enquanto iam embora, Rael acenou da janela do carro até que o carro sumiu de vista, deixando Caetano sozinho em seu apartamento, mas com a sensação de que, pela primeira vez em 3 anos, sua casa havia se sentido como um lar. A pergunta de Rael sobre dormir na casa dele havia plantado uma ideia que Caetano sabia que não conseguiria tirar da cabeça. Não apenas a ideia de ter o filho dormindo em sua casa, mas a possibilidade de que, talvez, ele realmente pudesse se tornar parte daquela pequena família. Restava saber se Estela estava pronta para dar esse passo, ou se algum dia estaria. A ligação veio numa quinta-feira à noite. Caetano estava em seu escritório em casa, tentando revisar uns contratos que haviam se acumulado, quando o telefone tocou. Ao ver o nome de Estela na tela, seu coração disparou como sempre acontecia quando ela ligava. Oi, Estela. Oi, Caetano. Você ainda quer que Rael durma na sua casa no fim de semana? A pergunta o pegou de surpresa. Nos últimos 2 sábados,
Desde o almoço da pizza, Rael havia insistido na ideia de passar uma noite na casa do tio Caetano, mas Stella sempre havia desviado do assunto com habilidade maternal. Claro, mais do que tudo, ele respondeu, tentando conter a emoção na voz. Ele não para de falar nisso. Ontem à noite, antes de dormir, ele me perguntou se você tinha cama de sobra para ele. Stella fez uma pausa. Caetano, eu preciso que você entenda. Se eu concordar com isso, é um passo muito grande. É confiar meu filho mais precioso aos cuidados de alguém que você não confia, ele completou. Não é bem isso. É que confiar é algo que se constrói, e nós temos uma história complicada. Eu entendo, e você pode confiar em mim para cuidar dele. Eu juro pela minha vida que não vou deixar nada de ruim acontecer com ele. Não é só sobre a segurança física, Caetano. É sobre a emocional também. Rael está começando a se apegar a você. Se você decepcionar ele, se você sumir da vida dele como sumiu da sua, ele interrompeu suavemente. Eu sei. E eu prometo que isso não vai acontecer. O silêncio se estendeu por alguns segundos e Caetano podia ouvir Stella respirando do outro lado da linha. Está bem, sábado à tarde. Eu deixo ele com você depois do almoço e busco no domingo de manhã. Stella, obrigado. Você não vai se arrepender, eu prometo. Espero que não. E Caetano, ele vai levar o ursinho dele, o Beto? Não. Dorme sem ele. E gosta de ouvir uma história antes de dormir. E às vezes acorda de madrugada com sede. Ela continuou dando instruções detalhadas sobre a rotina de Rael por mais 10 minutos, e Caetano anotou tudo religiosamente. Era como se estivesse se preparando para a missão mais importante de sua vida. No sábado de manhã, Caetano acordou com uma mistura de euforia e nervosismo que não sentia desde os primeiros dias de empresa. Saiu cedo e foi ao shopping comprar coisas que uma criança de 2 anos poderia precisar. Uma cama pequena que pudesse ser montada rapidamente, lençóis, infantis com desenhos do Homem-Aranha, alguns brinquedos, livros de história, suco de caixinha, biscoitos. Quando chegou em casa com todas as compras, se deu conta de que não fazia ideia de como montar uma cama infantil. Ligou para Carol em São Paulo, que riu dele por 20 minutos antes de explicar pacientemente como proceder. Kai, você está nervoso demais. É só uma criança de 2 anos, não um cliente difícil numa negociação. É mais importante que qualquer negociação que já fiz na vida. Ele respondeu enquanto lutava com os parafusos da cama. Isso é bom. Significa que você já está sendo pai de verdade. Às 2 da tarde a campainha tocou. Caetano abriu a porta e encontrou Rael segurando um ursinho peludo marrom e uma pequena mochila azul com os olhos brilhando de excitação. Tio Caetano, eu vim dormir na sua casa, ele gritou, soltando tudo no chão para dar um abraço em Caetano. E eu estou muito feliz que você veio, Caetano respondeu se abaixando para retribuir o abraço. Stella estava atrás, carregando uma sacola maior. Aqui tem as roupas para amanhã, escova de dente, pijama e alguns lanches que ele gosta, ela disse entregando a sacola. Mamãe, você pode ir embora agora. Eu quero mostrar minha cama nova para o Beto, Rael disse com a franqueza típica das crianças. Stella riu, mas Caetano podia ver a ansiedade em seus olhos. Tá bom, meu amor. Você vai ser um menino bonzinho para o tio Caetano, né? Vou, e amanhã vou contar tudo para você. Stella se abaixou e deu um beijo demorado no filho. Mamãe te ama muito. Se você quiser voltar para casa a qualquer hora, é só pedir para o tio Caetano me ligar, está bem? Está bem, mas eu não vou querer, Rael disse com convicção. Depois que Stella saiu, Caetano e Rael ficaram se olhando por um momento, e de repente Caetano se deu conta da magnitude do que estava acontecendo. Ele estava sozinho com seu filho. Pela primeira vez na vida, era apenas ele e Rael. Então, ele disse tentando soar casual. O que você quer fazer primeiro? Quero ver o meu quarto. Caetano o levou até o quarto de hóspedes, onde havia montado a cama pequena e espalhado os brinquedos novos. Rael entrou correndo e parou abruptamente. Uau, você comprou tudo isso para mim? Comprei. Gostou? Gostou? Rael ecoou incrédulo. Eu amei!
Olha, Beto, um quarto só nosso. Ele conversou com o ursinho como se o bicho fosse responder, explicando cada detalhe do quarto novo. Caetano observava, fascinado pela imaginação da criança. Tio Caetano, você quer conhecer o Beto? Ele é meu melhor amigo. Claro, eu adoraria conhecer o Beto. Rael trouxe o ursinho até Caetano com toda a cerimônia. Beto, este é o tio Caetano. Tio Caetano, este é o Beto. Ele gosta de mel e não gosta de tempestade. Prazer em conhecer você, Beto, Caetano disse com toda a seriedade, estendendo a mão para cumprimentar o ursinho. Eu também gosto de mel. E prometo que aqui dentro não tem tempestade. Rael achou hilário que Caetano conversasse com o ursinho como se fosse real. Ele gostou de você. O Beto só fala comigo, mas ele disse que você parece legal. O resto da tarde passou voando. Brincaram com os carrinhos novos, montaram quebra-cabeças e Rael insistiu em cozinhar no parquinho imaginário que criaram usando almofadas da sala. Quando chegou a hora do jantar, Caetano percebeu que não havia pensado no que uma criança de 2 anos comeria. Consultou as anotações que havia feito durante a ligação com Estela. Rael, você quer comer o que no jantar? Macarrão. Com molho vermelho? Não, só manteiga e queijo. Graças a Deus ele tinha macarrão, manteiga e queijo em casa. Enquanto cozinhava, Rael sentou em uma cadeira alta que Caetano havia comprado pela manhã e conversava sem parar. Tio Caetano, você sabe cozinhar? Um pouco. Sua mamãe cozinha melhor. A mamãe faz a melhor panqueca do mundo. Domingo ela sempre faz panqueca. Que legal! E o que mais você gosta que ela faz? Ela canta para mim quando estou triste e faz carinhos na minha cabeça quando não consigo dormir. Cada pequeno detalhe que Rael compartilhava sobre a vida com Estela era como uma janela para o mundo que Caetano havia perdido. Ele imaginava Estela cantando para o filho, fazendo carinho em sua cabeça, preparando panquecas nos domingos de manhã. Durante o jantar, Rael perguntou: Tio Caetano, por que você não tem família? A pergunta inocente atingiu Caetano em cheio. Como assim, Rael? Você mora sozinho, não tem esposa, não tem filhos. Por quê? Como explicar para uma criança de 2 anos que ele havia tido uma família, que havia jogado tudo fora por orgulho e estupidez, e que agora estava tentando desesperadamente recuperar o que havia perdido? Às vezes as pessoas perdem as famílias por fazerem coisas erradas, ele disse finalmente. Que tipo de coisas erradas? Coisas como não escutar o que as pessoas que amamos tentam nos dizer, como confiar nas pessoas erradas, como machucar quem a gente ama. Rael pensou sobre isso enquanto mastigava o macarrão. Mas se você pedir desculpas, a família volta, né? Nem sempre, Rael. Às vezes, quando machucamos muito alguém, pedir desculpas não é suficiente. Então, o que faz? Você tem que provar que mudou, que não vai fazer as coisas erradas de novo. Mas mesmo assim, às vezes a pessoa não perdoa. Isso é muito triste, Rael disse com a seriedade de uma criança tentando entender o mundo dos adultos. É sim, muito triste. Tio Caetano, você está tentando pedir desculpas para alguém? A pergunta era tão direta, tão perspicaz, que Caetano quase engasgou. Por que você pergunta isso? Porque você fica com cara triste às vezes. E quando você olha para a mamãe, você fica com cara de quem quer falar alguma coisa, mas não consegue. A capacidade de observação da criança era impressionante. Caetano se deu conta de que havia subestimado completamente a inteligência emocional de Rael. Você é muito esperto, sabia disso? A mamãe sempre fala isso. Ela diz que eu puxei ela na inteligência. E puxou mesmo. Depois do jantar, deram um banho em Rael, que foi uma aventura em si. A criança transformou a banheira em um oceano onde seu patinho de borracha travava batalhas épicas contra os vilões imaginários. Tio Caetano, você pode lavar meu cabelo, mas sem deixar cair shampoo no olho? Posso tentar. Fecha bem os olhos. Enquanto lavava os cabelos do filho, Caetano foi tomado por uma emoção tão intensa que teve que se segurar para não chorar. Esse deveria ter sido um ritual cotidiano desde que Rael nasceu. Ele deveria ter dado centenas de banhos, lavado esses cabelos 1000 vezes
estado presente em cada pequeno momento da vida da criança. Depois do banho, colocaram o pijama do Homem-Aranha e se dirigiram para o quarto. Rael escolheu um livro de histórias da pequena biblioteca que Caetano havia montado. Esta aqui, a história dos 3 porquinhos. Eles se acomodaram na cama pequena, Rael aninhado ao lado de Caetano com Beto nos braços, enquanto Caetano lia a história fazendo vozes diferentes para cada personagem. E o lobo soprou, e soprou, e soprou, mas não conseguiu derrubar a casa de tijolos. Caetano narrava com dramaticidade. Porque a casa de tijolos é mais forte, Rael completou, conhecendo a história de cor. Exato. Às vezes, quando construímos coisas com cuidado e carinho, elas ficam tão fortes que ninguém consegue destruir. Como o que, tio Caetano? Como o amor entre uma mãe e um filho, ou como a amizade de verdade, ou como uma família. A nossa família é de tijolos? A pergunta fez o coração de Caetano parar. Nossa família. Rael havia dito nossa família como se fosse a coisa mais natural do mundo. Eu espero que seja, Rael, eu espero muito que seja. Depois que terminou a história, Caetano arropou Rael e deu um beijo em sua testa. Boa noite, meu Rael. Durma bem. Boa noite, tio Caetano. Obrigado por me deixar dormir aqui. Obrigado a você por querer dormir aqui. Caetano estava quase saindo do quarto quando a voz de Rael o deteve. Tio Caetano? Sim? Você pode deixar a porta aberta? Eu não gosto de escuro total. Claro. E se você precisar de alguma coisa durante a noite, qualquer coisa é só me chamar. Eu vou estar aqui pertinho. Está bem, tio Caetano? Sim? Eu gosto muito de você. As palavras simples e diretas da criança foram como um soco no estômago de Caetano. Eu também gosto muito de você, Rael. Mais do que você pode imaginar. Caetano saiu do quarto com lágrimas nos olhos, sentou-se na sala no escuro e finalmente permitiu que as emoções que havia estado segurando o dia todo viessem à tona. Chorou pela paternidade que havia perdido, pelos 3 anos que nunca poderia recuperar, pelo privilégio de estar ali naquele momento. Por volta das 2 da madrugada, ouviu pequenos passos no corredor. Rael apareceu, na sala segurando Beto e com os olhos sonolentos. Tio Caetano, eu tô com sede. Claro, vem cá. Vamos pegar água para você. Na cozinha, enquanto Rael bebia água, ele perguntou. Tio Caetano, você não consegue dormir? Conseguir? Consigo. Só estava pensando. No quê? Em como eu sou sortudo de ter você aqui comigo esta noite. Rael sorriu. Eu também me sinto sortudo. Posso dormir na sua cama? Às vezes eu durmo na cama da mamãe quando tenho pesadelo. Mas eu não tive pesadelo. Só quero dormir pertinho de você. O coração de Caetano se encheu de uma felicidade que ele não sabia que era possível sentir. Claro que pode. E assim pai e filho dormiram juntos pela primeira vez, Rael aninhado no braço de Caetano, respirando suavemente com Beto apertado contra o peito. Caetano ficou acordado quase toda a madrugada, apenas observando o filho dormir. Observando o movimento de sua respiração, o jeito como seus cabelos grudavam na testa, os pequenos sorrisos que às vezes passavam por seu rosto enquanto sonhava. Pela manhã, acordaram juntos quando o sol entrou pela janela. Rael abriu os olhos e por um momento pareceu confuso, tentando lembrar onde estava. Oi, dorminhoco, Caetano disse, suavemente. Oi, tio Caetano, eu dormi na sua cama. Dormiu sim, dormiu que nem um anjinho. Que horas a mamãe vem me buscar? Depois do café da manhã. Que tal se a gente fizer panqueca? Você pode me ensinar como sua mãe faz? Os olhos de Rael se iluminaram. Posso, mas não sei se vai ficar igual. A mamãe é muito boa fazendo panqueca. Na cozinha, Rael se revelou um assistente entusiasmado, mas pouco eficiente. Ele insistiu em quebrar os ovos sozinho, resultando em pedaços de casca na mistura. Tentou mexer a massa, espalhando farinha por toda a bancada. E, quando Caetano estava fritando as panquecas, Rael fornecia comentários constantes sobre a técnica. Não, tio Caetano, a mamãe vira mais devagar, e ela canta enquanto faz. Ah, ela canta? Que música? A música do patinho.
Você conhece? E Rael começou a cantar uma música infantil sobre um patinho, enquanto Caetano tentava virar as panquecas e cantar junto. O resultado foi uma bagunça total na cozinha, panquecas meio queimadas e duas pessoas cobertas de farinha rindo como se tivessem acabado de descobrir o segredo da felicidade. Ficaram diferentes das da mamãe, Rael declarou depois de provar uma panqueca. O coração de Caetano despencou. Ficaram ruins? Não, ficaram diferentes, mais gostosas. São as panquecas do tio Caetano. Quando Estela chegou para buscar Rael, encontrou os dois na sala, montando um quebra-cabeça gigante no chão. Rael correu para ela, mas em vez de se agarrar às suas pernas como sempre fazia, ele a puxou pela mão até onde Caetano estava. Mamãe, olha, eu e o tio Caetano fizemos panqueca, e eu dormi na cama dele, e ele leu história fazendo voz de lobo. Estela olhou para Caetano, que estava sentado no chão, cercado de peças de quebra-cabeça, com farinha ainda grudada no cabelo e um sorriso que ela não via há anos. Como foi? Ela perguntou. Foi... Caetano procurou as palavras. Foi a melhor noite da minha vida. Mamãe, posso dormir aqui de novo no próximo fim de semana? Rael perguntou. A gente conversa sobre isso, meu amor. Agora vamos para casa. A vovó está esperando para almoçar conosco. Enquanto Rael pegava suas coisas, Estela se aproximou de Caetano. Obrigada, ela disse baixinho, por cuidar bem dele. Obrigado a você, por me dar essa chance. Ele falou de você a manhã toda durante o café da manhã. Disse que você fez panquecas do tio Caetano e que elas eram especiais. Foram especiais para mim também. Houve um momento de silêncio e Caetano achou que viu algo diferente nos olhos de Estela. Não mais a frieza total do hospital, mas algo mais suave, mais nostálgico. Estela, posso te perguntar uma coisa? O quê? Como você faz isso? Como você é mãe e pai ao mesmo tempo? Como consegue ser tudo para ele? Estela desviou o olhar. Não tem escolha. Quando você é tudo que uma criança tem, você encontra forças que nem sabia que existiam. Ele é sortudo de ter você. E agora ele tem você também, ela disse. E havia uma aceitação relutante em sua voz que não estava lá antes. Na despedida, Rael deu um abraço demorado em Caetano. Tio Caetano, você é o melhor amigo que eu já tive, depois da mamãe e do Beto. E você é o melhor menino que eu já conheci, Caetano respondeu, ajoelhado para ficar na altura da criança. Promete que a gente vai se ver de novo logo? Prometo. Promete mesmo? Com dedinho? Eles fizeram o ritual do dedinho, e então Rael partiu com Estela, acenando da janela até que o carro sumiu de vista. Caetano voltou para o apartamento, que agora parecia imensamente vazio sem a presença energética de Rael, mas ao mesmo tempo parecia diferente, mais acolhedor, mais parecido com um lar. No quarto de hóspedes, arrumou as coisas de Rael, dobrando os lençóis do Homem-Aranha e organizando os brinquedos. Mas não desmontou a cama pequena. Alguma parte dele sabia que aquilo era permanente agora. Rael havia deixado sua marca naquela casa, e Caetano não queria apagar nenhum vestígio. Naquela noite, ao deitar em sua cama, Caetano ainda podia sentir o cheiro do shampoo infantil de Rael no travesseiro. E pela primeira vez, em 3 anos, adormeceu com um sorriso no rosto e com a certeza de que havia encontrado seu propósito na vida. Ser pai, ser o pai que Rael merecia. E quem sabe, algum dia, encontrar uma forma de reconstruir a família que havia perdido. Mas mesmo que isso nunca acontecesse, mesmo que Estela nunca o perdoasse completamente, ele tinha Rael agora. E isso já era mais do que havia ousado sonhar quando acordou naquele leito de hospital há algumas semanas. A jornada estava apenas começando, mas pela primeira vez Caetano sentia que estava caminhando na direção certa. 3 semanas. Depois da primeira noite de Rael em sua casa, Caetano finalmente decidiu que era hora de enfrentar Otávio. Não podia mais adiar o confronto que sabia ser inevitável. Seu primo havia ligado várias vezes desde sua saída do hospital, deixando mensagens cada vez mais insistentes sobre reuniões da empresa que precisavam da sua presença. A Ávila Transportes
Funcionava em um prédio moderno na zona norte de Porto Alegre, com vista para a BR-116. Caetano chegou cedo numa segunda-feira, antes mesmo dos funcionários usando a chave que sempre carregava. Queria estar no seu escritório, em seu território, quando Otávio chegasse. Não. Demorou muito. Às 8h15 ouviu os passos conhecidos no corredor. Otávio entrou na sala sem bater, como sempre fazia, com um sorriso que não chegava aos olhos. Primo, que bom te ver aqui. Estava começando a pensar que você havia decidido se aposentar depois do susto no coração. Otávio se dirigiu para a cadeira em frente à mesa de Caetano, mas parou quando viu a expressão no rosto do primo. O que foi? Ainda não está se sentindo bem? Senta, Otávio. Havia algo no tom de Caetano que fez Otávio hesitar antes de se sentar. Cai, você está me assustando. O que aconteceu? Eu descobri a verdade sobre Estela. O sorriso desapareceu instantaneamente do rosto de Otávio. Por alguns segundos ele ficou em silêncio e Caetano podia ver as engrenagens de sua mente trabalhando, tentando calcular quanto Caetano realmente sabia. Que verdade? Otávio perguntou, tentando manter o tom casual. Que você forjou tudo. As fotos, as mensagens, as testemunhas, tudo. Otávio se recostou na cadeira e uma expressão que Caetano não conseguia decifrar passou por seu rosto. Quem te contou essas mentiras? Roberto Almeida. Roberto havia sido gerente financeiro da empresa até 2 anos atrás, quando Otávio o havia demitido alegando incompetência. Mas a verdade era que Roberto havia descoberto algumas irregularidades nos livros contábeis e havia ameaçado denunciar. Aquele bêbado ressentido? Cai, você vai acreditar nele? Ele me trouxe provas, Otávio. Recibos dos pagamentos que você fez para as pessoas mentirem. Prints dos softwares que você usou para falsificar as mensagens. Tudo. O silêncio se estendeu entre eles. Otávio olhava para as próprias mãos, e Caetano podia ver que o jogo havia acabado. Por quê? Caetano perguntou finalmente. Por que você fez isso comigo? Otávio levantou os olhos, e pela primeira vez, Caetano viu algo que poderia ser remorso em sua expressão. Porque eu te invejava, Cai. Sempre invejei. A confissão simples e direta pegou Caetano de surpresa. Desde pequenos, você sempre foi o preferido, o mais inteligente, o mais carismático, o que sabia liderar. Eu sempre fui o primo mais novo que vivia na sua sombra. Otávio passou a mão pelo rosto. Quando você criou a empresa, pensei que finalmente seria reconhecido como seu igual. Mas mesmo aqui, você sempre foi o chefe, o dono, o que tomava as decisões importantes. Mas você sempre foi meu braço direito. Sempre confiei em você mais do que em qualquer outra pessoa. Exato. Eu era o braço direito. Nunca a cabeça. Nunca o líder. E quando vi você com Estela, tão feliz, tão realizado, não suportei. Você já tinha tudo. A empresa, o sucesso, o dinheiro. Por que merecia ter o amor também? Caetano sentiu uma mistura de raiva e tristeza. Então você decidiu destruir minha vida? Eu pensei que, sem ela, você se dedicaria mais à empresa, que finalmente me veria como um parceiro de verdade, não apenas como um primo que você empregou por pena. Pena? Caetano explodiu. Eu nunca te empreguei por pena. Você sempre foi competente, inteligente. Se eu te visse apenas como alguém digno de pena, você acha que te faria sócio. Mas eu nunca sabia se estava aqui por mérito ou por ser seu primo. E agora sabe, porque depois do que você fez, o parentesco não significa mais nada. Otávio empalideceu. O que você quer dizer? Quero dizer que você não faz mais parte da minha vida, nem da empresa. Vou comprar sua parte societária pelo valor de mercado e quero que você suma da minha vista. Caetano, você não pode fazer isso. Essa empresa é minha vida também. Deveria ter pensado nisso antes de destruir a minha. Caetano se levantou, indicando que a conversa havia terminado. Meu advogado vai entrar em contato com você hoje ainda. Você tem 1 semana para aceitar a proposta ou eu torno tudo público e deixo que a justiça decida. E Estela, ela te perdoou? Voltaram a ficar juntos?
A pergunta veio carregada de uma crueldade calculada, como uma última tentativa de feri-lo. Isso não é da sua conta, mas se você quer saber, eu tenho um filho com ela. Um menino lindo de 2 anos que eu não conhecia por causa das suas mentiras. O choque no rosto de Otávio foi genuíno. Um filho? Sim. E se você tentar se aproximar dele, se tentar prejudicar minha família de qualquer forma, eu vou acabar com você. Não legalmente, Otávio. Pessoalmente. Otávio se levantou lentamente, derrotado. Eu não sabia sobre a criança, Kai. Se soubesse, isso mudaria alguma coisa? Você teria destruído a vida de uma criança inocente também? Não. Me desculpa, primo. Eu estraguei tudo. Sim, estragou. E agora vai ter que viver com isso. Depois que Otávio saiu, Caetano ficou sozinho no escritório por 1 hora, processando o confronto. Sentia-se estranhamente vazio. Havia esperado mais raiva, mais satisfação em finalmente confrontar o primo. Mas tudo o que sentia era uma tristeza profunda por uma relação familiar que havia se revelado construída sobre inveja e ressentimento. Na terça-feira seguinte, Caetano estava no cartório, acompanhado de seu advogado, preenchendo os documentos para oficializar a paternidade de Rael. Era um processo que ele poderia ter feito anos antes, se soubesse da existência do filho, mas agora estava determinado a corrigir a omissão. Senhor Ávila, disse a escrivã, uma senhora de meia idade com óculos grossos, o senhor está ciente de que este reconhecimento implica em todas as responsabilidades legais da paternidade? Estou. E quero incluir meu filho como herdeiro legal de todos os meus bens. Mesmo sem um teste de DNA. Não preciso de teste de DNA para saber que ele é meu filho, Caetano respondeu com convicção. 2 semanas depois, quando os documentos estavam prontos, Caetano ligou para Estela. Preciso falar com você. É sobre Rael. Aconteceu alguma coisa? A preocupação imediata na voz dela o tocou. Não, nada ruim. Pelo contrário. Você pode vir no meu apartamento hoje à noite, depois que Rael dormir? Caetano, se é para tentarmos conversar sobre nós, não é isso. É sobre ele, sobre o futuro dele. Por favor. Estela chegou às 9 da noite depois de colocar Rael para dormir na casa da mãe dela. Estava nervosa, mexendo constantemente com as chaves do carro. O que você queria me falar? Caetano entregou-lhe um envelope lacrado. Abre. Estela abriu o envelope e tirou os papéis oficiais do cartório. Seus olhos percorreram rapidamente os documentos e Caetano viu o exato momento em que ela entendeu o que estava vendo. Você reconheceu a paternidade dele? Oficialmente. E o inclui como meu herdeiro legal. Estela se sentou pesadamente no sofá, ainda olhando. Os papéis. Por quê? Porque ele é meu filho. Porque eu perdi 3 anos da vida dele e não vou perder mais nenhum dia. Porque ele merece ter a segurança de saber que, aconteça o que acontecer, sempre terá um pai que se responsabiliza por ele. Caetano, isso muda tudo. Espero que sim. Estela levantou os olhos dos documentos. Otávio sabe disso? Otávio não faz mais parte da minha vida, nem da empresa. Comprei a parte dele e pedi para ele sair da cidade. O quê? Quando isso aconteceu? Caetano contou sobre o confronto com o primo, sobre as confissões e sobre a decisão de romper definitivamente com ele. Estela ouviu em silêncio, ocasionalmente balançando a cabeça em incredulidade. Eu sempre soube que ele não gostava de mim, ela disse quando Caetano terminou. Sempre senti que ele me via como uma ameaça, mas nunca imaginei que chegaria a esse ponto. Ele estava com ciúmes da nossa felicidade e conseguiu destruí-la. Conseguiu destruir o que era Caetano, mas não pode destruir o que ainda pode ser. As palavras dela carregavam uma sugestão que fez o coração de Caetano acelerar. O que você quer dizer? Estela o encarou por um longo momento. Quero dizer que você mudou. Nas últimas semanas, vendo você com Rael, vendo como você se dedica a ele, como se preocupa, eu comecei a ver o homem que me apaixonei há 4 anos. Estela. Deixa eu terminar. Não foi fácil para mim assistir vocês se aproximarem.
Houve momentos em que pensei em parar tudo, em proteger Rael e me proteger da possibilidade de sermos machucados de novo. E por que não parou? Porque vi que sua mudança era real, e porque Rael merece ter o pai presente, e talvez... Ela hesitou. Talvez porque ainda tenha algum amor, guardado por você, escondido embaixo de toda a mágoa. As palavras dela foram como um bálsamo para a alma ferida de Caetano. Eu nunca parei de te amar, Estela. Nem por um dia. Mesmo quando estava furioso, mesmo quando acreditei nas mentiras do Otávio, uma parte de mim sempre soube que estava cometendo o maior erro da minha vida. Mas amor não é suficiente, Caetano. Confiança se constrói com tempo, com ações consistentes. Quanto tempo você precisa? Não sei. Talvez muito. Talvez nem aconteça. Mas pela primeira vez em 3 anos estou disposta a tentar. 2 meses se passaram. 2 meses de encontros regulares, jantares em família, noites em que Rael dormia na casa de Caetano. Lentamente, muito lentamente, eles estavam reconstruindo não apenas a relação pai e filho, mas também algo que podia se tornar uma família. Caetano havia mudado a empresa para Estela ser sempre sua prioridade. Delegava mais, trabalhava menos horas e sempre que Rael precisava dele, cancelava reuniões sem pensar 2 vezes. Foi numa terça-feira de junho, um dia frio de inverno gaúcho, que tudo mudou definitivamente. Estela estava trabalhando em um plantão longo no hospital quando recebeu uma ligação da mãe, desesperada. Rael havia passado mal na creche, com febre alta e vômito. A avó não conseguia sair do trabalho para buscá-lo. Estela ligou para Caetano imediatamente. Caetano, você pode buscar Rael na creche? Ele está passando mal e eu não posso sair do hospital agora. Já estou indo. Qual creche? Pequenos sonhos na tristeza. E Caetano, se for algo sério, eu cuido dele. Pode ficar tranquila. Caetano chegou à creche em 15 minutos. Encontrou Rael pálido e choroso nos braços de uma professora. O menino se iluminou ao vê-lo. Tio Caetano, eu tô com dor na barriga. Eu sei, meu amor. Vamos cuidar de você. No pronto-socorro infantil, Caetano segurou Rael no colo enquanto esperavam a consulta, cantando baixinho as músicas que havia aprendido com o filho nas últimas semanas. O menino adormeceu em seus braços, exausto pela febre. Foi quando o médico os chamou que aconteceu o momento que mudaria tudo. O pai da criança? O pediatra perguntou. Sim, Caetano respondeu automaticamente. E então se deu conta. Ele havia se identificado como pai. Não como amigo da família ou tio, como pai, porque era isso que ele era. O pequeno está com uma virose simples, febril, soro caseiro, repouso. Em 2 dias estará novo. Quando Estela chegou ao hospital 1 hora depois, encontrou Caetano andando pelos corredores com Rael dormindo em seus braços, cantarolando suavemente. Como ele está? Melhor. A febre baixou. O médico disse que é só uma virose. Obrigada por cuidar dele. Não precisa agradecer, ele é meu filho. Era a primeira vez que Caetano dizia essas palavras na frente de Estela. Meu filho, não a criança ou Rael. Meu filho. Sim, ela respondeu suavemente. É seu filho. Naquela noite, Rael dormiu na casa de Caetano para que ele pudesse observar a febre. Estela ficou também, dormindo no quarto de hóspedes, para estar perto caso o menino precisasse. De madrugada, quando Caetano se levantou para verificar a temperatura de Rael, encontrou Estela na cozinha fazendo chá. Não consegue dormir? Ele perguntou. Você sabe como é. Quando eles ficam doentes, a gente não consegue relaxar. Eles, nosso filho. Estela sorriu pela primeira vez em muito tempo. Nosso filho. Ficaram conversando até o amanhecer, falando sobre Rael, sobre planos para o futuro, sobre como seria bom quando pudessem ser uma família de verdade. Estela, Caetano disse quando o sol começou a nascer sobre Porto Alegre, eu quero te fazer uma pergunta. Mas antes, quero que saiba que não é por pressão, não é por desespero, é porque finalmente entendi o que realmente importa na vida.
Ele se levantou e saiu da cozinha por um momento, voltando com uma pequena caixa azul nas mãos. Esse anel estava guardado há 4 anos. Eu tinha comprado para te pedir em casamento antes de tudo desmoronar. Nunca consegui me desfazer dele. Stella olhou para a caixa, os olhos marejando. Stella Vilar, você quer casar comigo? Você quer construir uma família comigo? Não para consertar o passado, porque isso é impossível, mas para construir um futuro, para que Rael tenha os 2 pais em casa, para que possamos ter mais filhos, para que possamos envelhecer juntos cuidando dos nossos netos. Stella ficou em silêncio por um longo momento, lágrimas descendo pelo rosto. É isso que você realmente quer, Caetano? Não é só culpa? Não é só para ter acesso total ao Rael? É isso que eu mais quero na vida. Você é a única mulher que já amei de verdade. E Rael me ensinou o que significa amar incondicionalmente. Vocês 2 são minha família. E se eu disser sim? E se tentarmos de novo e der errado? Não vai dar errado, porque desta vez eu sei quem são meus inimigos e quem são as pessoas que me amam. Desta vez não vou deixar nada nem ninguém destruir nossa família. Stella estendeu a mão esquerda tremendo. Então sim, eu aceito. Quando Caetano colocou o anel no dedo dela, foi como se os últimos 3 anos de sofrimento finalmente fizessem sentido. Haviam sido necessários para que ele se tornasse o homem que ela e Rael mereciam. Rael acordou 1 hora depois, a febre completamente quebrada, e encontrou os pais abraçados na cozinha. Mamãe, tio Caetano, vocês estão chorando? Eu já estou melhor. Estamos chorando de felicidade, meu amor, Stella disse, se abaixando para beijar a testa do filho. Por que de felicidade? Caetano se ajoelhou ao lado de Stella. Porque a mamãe e eu decidimos que vamos ser uma família de verdade. Vamos morar juntos. E eu vou ser seu papai de verdade. Rael olhou confuso por um momento. Mas você já é meu papai, tio Caetano. Eu sei faz tempo. A revelação deixou os 2 adultos perplexos. Como você sabe? Stella perguntou. Porque vocês têm o mesmo nariz. E porque você fica olhando para mim do mesmo jeito que a mamãe olha. E porque quando eu machuco, vocês 2 ficam com dor também. A sabedoria simples da criança os tocou profundamente. Rael havia intuído a verdade há semanas, talvez meses, e estava apenas esperando que os adultos também entendessem. Então você está feliz que vamos morar todos juntos? Caetano perguntou. Muito feliz. Agora posso dormir na sua cama toda noite? Caetano e Stella riram. Talvez não toda noite, Stella respondeu. Papai e mamãe precisam dormir sozinhos às vezes. Por quê? Porque é assim que famílias funcionam, Caetano explicou. Mas você pode dormir com a gente nos fins de semana e sempre que tiver pesadelo. E podemos fazer panqueca toda manhã? Toda manhã não, porque senão vamos ficar enjoados de panqueca, Stella riu. Mas nos domingos, sempre. Casaram-se 6 meses depois, em uma cerimônia pequena e íntima, no jardim da casa nova que haviam comprado juntos. Rael foi o pajem, carregando as alianças com a seriedade de quem estava cumprindo a missão mais importante de sua vida. Durante os votos, Caetano olhou para Stella e para Rael, e se deu conta de que havia encontrado não apenas o amor de sua vida, mas também seu propósito. Ser marido, ser pai, ser parte de uma família, era infinitamente mais gratificante do que qualquer sucesso empresarial. Eu prometo, ele disse para Stella diante do altar improvisado, ser o marido que você merece e o pai que nosso filho merece. Prometo proteger nossa família com minha vida, honrar nosso amor todos os dias e nunca mais deixar nada se interpor entre nós. E eu prometo, Stella respondeu, te dar a chance de provar que mudou, te amar como você merece ser amado e construir com você a família que sempre sonhamos ter. 2 anos depois, quando Stella deu à luz uma menina, que chamaram de Helena, Caetano estava presente desde o primeiro momento. Segurou a mão da esposa durante todo o trabalho de parto, cortou o cordão umbilical e foi o primeiro a segurar a filha nos braços. Olha, Helena, ele sussurrou para o bebê. Este é seu irmão mais velho, Rael. Ele vai cuidar de você para sempre.
Rael, agora com 4 anos, observava a irmã com fascínio. Ela é tão pequenininha, posso dar beijinho nela? Claro, meu amor, Estela disse, exausta, mas radiante. Naquela noite, no hospital, com Estela dormindo e os 2 filhos descansando, Caetano se deu conta de que havia completado a jornada. O homem que havia acordado sozinho naquele leito de hospital 2 anos atrás, descobrindo que havia perdido o amor de sua vida, agora estava rodeado pela família que havia conseguido reconquistar. A dor do infarto havia sido o menor dos seus problemas. A verdadeira cura havia sido aprender a amar de verdade, a ser pai, a ser parceiro. Havia sido descobrir que o sucesso real não se media em contratos fechados ou dinheiro no banco, mas em beijinhos de boa noite, risadas durante o café da manhã e no olhar de amor da mulher que havia escolhido perdoá-lo e reconstruir com ele. Sentado naquela cadeira de hospital, observando sua família dormir, Caetano finalmente entendeu o que significava ter tudo na vida. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Caetano e Estela tenha tocado profundamente o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de redenção, amor e reconstrução familiar, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários qual foi o momento que mais te marcou. Todos os dias, trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana e nos lembram que nunca é tarde para recomeçar, quando o amor verdadeiro está em jogo. Te esperamos no próximo episódio para mais uma história que vai mexer com suas emoções.